compila 15 anos de projetos. Líderes nessa questão do tempo acelerado, do tempo da contemplação, o tempo da cidade, do videoclipe, dos vários inputs, né? E do tempo que a gente precisa. Aquilo que a gente vê é o reflexo, é a sombra de árvore no chão. Como é que a gente mantém a percepção porosa, com tanta demanda para o resultado, para a resposta pronta, para a inserção nesse mundo midiático acelerado? Como é que a gente mantém essa relação de reflexão, de desaceleração, que é fundamental no trabalho que a gente faz? É um abdominal perceptivo que a gente tem que fazer. Ali eu trato, então, de tempo, de espaço, do cubo branco, a caixa preta, natureza e cultura. E mesmo o meu processo de sair, minha experiência nos anos 80, muito que emerge no debate ligado à questão ambiental, e se desloca em direção à arquitetura. E aí amplia, mais recentemente, né, nos últimos, sei lá, 15 anos, 10 anos, essa conexão entre natural, construído, cultura, mídias, coletivo, processo, experiência. Sai do objeto em direção à experiência. Então, aquilo que eu conversei lá no primeiro dia é a historinha daqui. Tá? Mais ou menos isso. Claro que esse é um trabalho que tem bastante mais tempo de edição, com um editor que manja mais de Premiere, dos After Effects. exatamente. Então, mas eu queria fazer isso porque isso era uma estratégia de doutorado para falar do doutorado. E era uma instalação que criava um outro espaço dentro do cubo branco, né? Gerava como se fosse um outro cubo que já não é mais tão branco, que está contaminado, não é nem tão controlado, no entanto tem toda essa estrutura do código, né? E então eu trouxe esses registros, tenho mais coisas, mas acho que agora a gente tem que olhar para as nossas imagens e para as nossas palavras e pensar um pouco o que seria um roteirinho para o nosso trabalho. Tá? Vamos olhar, todo mundo olhar de todo mundo, aí ver as palavras que nos cabem de nosso grupo e nos reunirmos para pensar um pouco se ficam todas essas, a gente dá uma olhada coletiva, mas em relação às palavras, elas podem ser um eixo, mas pode ter algumas outras palavras que derivam disso. Algumas pessoas fizeram alguns comentários, eu anotei. Então, de repente, o que isso suscita, cada grupo vai pensar. Pode ser uma coisa bastante simples. O importante é fazer, concluir, olhar, e isso ser algo que não fica no meio do caminho, né? Esse grupo é Arte e Arquitetura. Quem é? De quem é essa parte? Vinícius.
palavra-chave. Qual é a sua palavra-chave? As palavras-chave são mergulhar e transitar. Ok. Então, aí, a gente vai ter que olhar as imagens, como é que o mergulhar e transitar, então talvez limpe mais alguma coisa, tire e tal, olhar de novo. E isso vai se articular com as outras palavras, as outras pessoas do grupo, até chegar, então, numa conversa. Como é que o Vinícius, com o transitar e mergulhar, vai... Pegue outro de arte e arquitetura. Só para a gente, entendeu? É. O verbo dele é movimentar. Então, como é que movimentar, mergulhar, transitar? Em que sequência? Sabe? O que eu posso fazer com essas palavras? Sabe? Movimentar o quê? Transitar de que maneira? Eu posso acrescentar coisas. Transitar despreocupadamente ou com estranhamento, eu posso ligar esses verbos, né? Essa é Tati, né, Tati? Veja assim, essa é a lente que ela põe, ela foi procurar o visível e o invisível. Podia olhar de formas N. Sempre está ficando mais fechado, no detalhe com o índice da presença dela aí, né? Quase assim. Eu já volto. Curiosa, não aguento.
estávamos nos conhecendo no avião, indo para Cuba, para Havana. Só que o avião fazia uma parada na Venezuela, em Caracas. E eu, desavisada, não conhecia a favela, e a Kátia cantam. E as duas, tchau. Eu falei, como tchau? Ela falou, bom papo, né? Acabávamos de nos conhecer, como tchau? Porque nós vamos passar 3 dias aqui em Caracas. Sim, olhei para Irene Torinho, que é cheio de tickets, Irene Torinho, puxei os tickets da minha bagagem, peguei para Irene, cheguei em Havana, você toma conta. Eu estou ficando aqui em Caracas com a Lilian e a Kátia. E a pochetinha, ela saiu com uma bolsinha que é menos que o kit mini no vaso. Eu não sei contar essa parte. Mas não saiu sem bagagem, sem nada. Veja que a bagagem cultural e a amizade. Não, aí foi assim, foi super legal, né? Altas performances, eu tinha uma saia, a saia virava vestido, virava. Ela só tinha essa saia. Só tinha essa saia. Comprei uma calcinha. Em que ano? 96. 96, né? 96. E foi muito legal, porque na noite anterior, a gente, lá em São Paulo, eu tinha conversado conhecido uma pessoa que estava montando a exposição da Lina Bobardi, em Caracas. De manhã, a gente se encontra no hotel, né, no café da manhã, com o Paulo, que estava ajudando a fazer a curar essa exposição. Pronto, aí deu liga total, aí a gente ficou muito bem amparado, né, lá em Caracas, e enfim, Kátia casou com o Paulo, Paulo casou com Kátia, e daí pra cá, né, vocês tiveram filhinhos. Tiveram filhinhos, e os filhotes desse encontro casual, cuja saia entrou pro folclore, né, do ensino da arte, a tal da saia, que só demanda uma capacidade de se desprender, aquela relação com a cidade, né, a cidade que a gente leva com a gente, né, a cidade geográfica, mas é essa relação que a gente vai estabelecendo com os lugares e as pessoas. E aí? Bom, então eu queria agradecer aos nossos convidados. A Lilian já tinha pensado nessa estrutura. Hoje é legal porque tem gente aqui que vive o nosso curso da educação à distância. Tem outras pessoas, outros alunos do curso presencial que não vivem a educação à distância e ainda continua essa coisa muito fronterilizada, e nosso objetivo é desfronterilizar isso aí, né? Desterritorializar, trazer essas mensagens para cá, porque são experiências que a gente está vivendo, são experiências muito instigantes, é um grande laboratório mesmo, eu espero que continue sendo um grande laboratório. Por isso que a gente vem fazendo essas questões. Os nossos alunos, então eu queria agradecer aos alunos que vieram, chamaram, atenderam ao chamado da professora Manuela, grande parceira, desde o início, quando a gente pediu socorro à equipe docente da FAB para compor essa equipe, também é FAB. A Manuela estava aí lá de primeira hora e continua, sempre com uma transgressora, nessa relação aí que a Lilian estava falando, né? Aqui tem muita essa história, quem é artista, quem é professor, a Manu detona isso e, né, bota em outro patamar, né? Mas sem encrenca não se vive não, né? A gente só vive com encrenca. E daí ela fez um convite para os alunos, os que não são da EAD, também para os que são da EAD, esses também tutores, arqueóloga, escavadora, já trouxe de última hora aqui o Josué. Bom, porque assim, a gente vem praticando sequestros. Aliás, eu fui sequestrada em novembro, num encontro que a Bia Medeiros organizou junto ao UNB, no Cultura e Pensamento da Funarte, o Seminário Internacional Performance, Arte, Corpo, Política. E tecnologia. E um dos trabalhos era exatamente um sequestro não avisado. Eu fui sequestrada, me largaram muito longe, de olho vendado, descalça, e foi uma experiência inesquecível. Fiquei super amiga dos sequestradores. Nunca mais me sequestraram, mas foi... Ou seja, é a questão da antena parabólica, da capacidade de você ser atravessado pelos lugares onde você está. E foi um privilégio ontem, estando com o diretor do Centro Carlos Sena, Centro Cultural da Universidade,
ter ido conversar sobre essas inquietações e, na sequência, uma pessoa tinha agendado um encontro. Essa pessoa é o Josué, que é curador e que também discute questões ligadas, ou que seu trabalho dialoga fortemente com as questões ligadas ao urbano. E me pareceu muito oportuno, porque talvez uma das deficiências, fragilidades dos cursos de artes em geral é pensar muito na técnica e preparar as pessoas para operarem com as linguagens e, às vezes, negligenciar um aspecto muito importante, que é da inserção desse trabalho no mundo. E que a gente pode até chegar num ótimo trabalho que pensa a configuração de portfólios, que já seria um grande ganho, sabe? Eu poder ter um material que fala de mim, mas para quem que eu posso? Como é que eu faço? O que define a legitimação do trabalho? E como se constitui esse sistema? Deixa eu pegar esse gancho aí. Aí, conversando sobre isso, bom, no nosso, que a gente sempre fala, né, do nosso desenho, prefiro falar do que gráfico, falar de um desenho, porque todo desenho é projeto, né, é desejo, né, são projetos, como diz, desejantes, como diz design thinking agora. É um projeto. Como diz a Lucimar, são os espaços desejantes. O currículo, ele pode ser entendido também como um espaço desejante, com o que tem e com o que não tem. Então, essa questão da formação, melhor que a formação, uma provocação para esses aspectos de políticas culturais, de inserir, então, o arte educador, o artista, né, no mundo, o pesquisador, essa coisa da ortografia. Então, nós temos agora, quer dizer, nós temos ao longo do curso provocações que passam por um olhar ampliado. Não é exatamente fora da escola, mas é reverberando assim, essa potência performativa, melhor do que formativa, como um todo. Então, assim, os nossos alunos estão sendo, desde o início, provocados a mapear, cartografar, etnografar. Obrigada. Se dirige para o campo da inserção da obra na vida. E como que essa formação ela se transforma numa prática profissional. Então, a gente tem que entender aonde que esse trabalho acontece, por onde ele circula, como ele vai ganhando corpo, como ele é reconhecido, o que ele provoca. E é um momento muito especial que a gente, depois de muitos anos, a criação desse centro cultural na Universidade Federal, no centro da cidade, pode estabelecer conexões importantíssimas de todo esse pensamento no corpo ativo da cidade, produzindo visibilidades. Essa desconexão geográfica também gera uma certa desconexão dessa produção que fica de territórios estabelecidos e protegidos. Bom, então, resumindo, gente, nós trouxemos, então, assim, desde o início, as várias disciplinas já tem provocado essa inserção na cidade, e aqui nós temos alguns alunos, a Samanta está aqui, mas também alguns tutores, o Eduardo, a Edna, o próprio Vinícius, né? A Alana, que podem talvez até falar um pouco disso, essa proposta de caminhar, estranhando, né? Fazendo um estranhamento do familiar, estranhar o lugar que você vive, estranhar o olhar que você tem, né? Estranhar esse cotidiano e procurar, então, portas de entrada para começar essa questão de se entender performativamente, né? Que é uma coisa que vai. Então, chega agora que nós temos uma disciplina chamada portfólio. Então, e esses 4 anos foram produzindo materiais que estão disponíveis e que são caprichados, porque tem uma equipe que cuida desse desenho. Não, pode ir. E que tem trazido questões muito quentes, que normalmente no âmbito da educação, quando as discussões chegam, elas já passaram por uma série de
validações e sedimentações. E acho que a provocação, a experimentação desse curso traz exatamente essa coragem de trazer aquilo que ainda está se constituindo. Nessa perspectiva, até imagino que o curso esteja olhando para a questão da ação cultural. Isso, então, a vinda do PX, do Thiago, do Josué, então agora sequestrado, né? Essas coisas que vão se costurando, porque em seguida, depois dessa... É uma disciplina que não é disciplina, ela é disciplina porque tem que... Mas é uma provocação, então isso que vocês vivenciaram vai ser levado, os vídeos vão ser editados e vão ser levados para os nossos alunos aí Nós estamos pesquisando em 20 municípios hoje, porque nós temos recebido propostas. Esse pessoal daqui? Não, os alunos da educação à distância, do curso de licenciatura em artes visuais, na modalidade à distância. Que a distância é só um clichê, porque na verdade tem todos os presenciais, tem os encontros, né, Samanta? Tem, a gente tem foto. Esses aqui tem a moçada mista. Tem gente aqui da curso presencial, alunos, tem tutores que já trabalham no curso à distância, como a Edna, trabalha com a gente, o Eduardo formou aqui, trabalha com a gente, o Vinícius, enfim, acho que tem mais, a Alana que está formando, a Fernanda. Então, assim, estamos em 20 municípios. Temos pedidos assim, a toda hora para implementar o curso em outros estados, mas eu estou dizendo não porque eu não estou aguentando. A operação de mediação é bastante complexa, exige 24 horas no ar. Até regular essas questões tem sido muito uma questão debatida. Tem uma possibilidade de colocar o curso em Moçambique. A UFG já tem o curso de Biologia em Moçambique e eles nos pediram agora o curso de Artes Visuais, mas também a gente está sem fôlego, né, para precisar dar uma recuperada nisso. Eu sou uma das duas representantes do Brasil e o nosso amigo Fábio, que é da Universidade do Cariri, da URCA, ele tem esses contatos, ele também quer fazer alguma coisa aqui para a América Latina. Então, assim, as possibilidades são muitas, mas pouca gente ainda articulada a esse espaço desejante. E vai formando ao caminhar. Ainda há muito preconceito, muita resistência, os alunos do presencial ou têm um pouco estão tomando meu espaço, ou então são politicamente, ideologicamente contra. Então a gente vai um pouco moendo a corda com ações como essas, né? E diminuindo essas fronteiras que são baseadas no desconhecimento, né? Você conhece, você apoia e quer fazer parte. Então nós temos assim, espaços como blog, Twitter, estão aí nas redes, né? Eu não soube ontem que tem um Facebook, eu enquanto coordenadora não sabia que o meu curso tinha um Facebook. Mas é recente, não tem nem uns 4 dias. Não, gente, eu fiquei super feliz. Mas é isso, não é meu curso, o curso é um coletivo e a gente tem conversado sobre isso, é um coletivo. Se um dia eu sentei e fui provocada a pensar nisso, isso já ganha vida e vai, né, outras histórias. Então nós temos blogs, os alunos do ano passado que fizeram essa caminhada na cidade, essa caminhada virou uma proposta de intervenção poético-pedagógica e resultou em vários vídeos que vão, e blogs, que vão compor um projeto chamado Ninho de Guacho, porque um deles disse assim, nossa, mas isso é uma confusão, professora, isso é um verdadeiro ninho de guacho. Eu, como não sou goiana, não conhecia ninho de guacho, corri para a internet, fui buscar, achei lindo, achei aquilo uma maravilha, aquela esculhambação, aquela coisa torta, que não tem começo, meio e fim, né? Aí disse, pronto, tá aí o nome do projeto. E o projeto vai ser como aquele 6 billion, vocês conhecem? 6 million, 6 billion. Não, é billion, né? Vai ter mais ou menos aquela formatação, junta todas essas pequenas interfaces, uma interface maior, e você vai ativando
Então, quando ativa, por exemplo, o blog da Samantha, vai aparecer não só a Samantha falando, mas toda a intervenção que ela fez na cidade, as pessoas com as quais ela foi ativando as potências na cidade. Então, isso é só para vocês entenderem o contexto, não só para os nossos visitantes, os PX, que eu espero que não seja só um visitante do PX. Eu estou com algumas ideias aqui, tá? Josué também, já. De ontem para cá, nem que a gente dorme, a gente, né? Já acorda assim, né? Tiago também, viu, Tiago? Se bem que o Tiago, o namoro já é antigo, né, Tiago? Então, assim, só ainda não... Bom, então, assim, só para que as pessoas que ainda não conhecem entendam o contexto dessa oficina, de trazer essa pessoa que... Obelix. Vocês conhecem o Obelix? Do Asterix? Ah, sim. Então, Asterix. Então, Obelix, só que o Obelix é em relação à comida, evidentemente. Lilian não é em relação à comida, é em relação a alguma outra coisa, né? Caiu ali no caldeirão quando era neném, não precisa de mais nada, nenhuma ina, né? Porque tubaína, cocaína, tudo já foi lá no caldeirão onde ela está. Né? Então, a gente traz a Lilian, que já é parceira de outras investidas aí, em termos dessa relação da cidade com esse espaço, né? De múltiplas desaprendizagens. Né? E é isso, gente. Então, tá? Juntos agradecendo a todo mundo, né, por ter feito essa caminhada. Thiago, de novo, José, Manuela, que sem a Manu nada teria acontecido. Né? Não, estou super doente, gente. Se a Manuela não tivesse abraçado essa causa aí, nada teria acontecido. O blog, no momento, a gente tá usando assim, o Facebook para atualizar os projetos do EAD e o blog para colocar informações, assim, por exemplo, cursos gratuitos que tem aqui em Goiânia, editais de concursos na área de arte, fotografia que tem no Brasil, para os alunos poderem acessar e, né, ter essas chances, oportunidades. Né? Certo, obrigada. Eu vou então fazer o seguinte, na medida em que a gente possa ter o contato de todo mundo, porque resulta disso depois uma carta de agradecimento para a gente formalizar esse encontro de hoje, né, para o curso, para a instituição, está sempre porosa a essas contribuições e agradecer também pela generosidade de estar aqui, do tempo de vocês e das coisas que, claro, de alguma maneira a gente tem crenças comuns, senão a gente não estava aqui. Né? Como diz o outro, nem que seja para a gente se dar mal junto, mas junto. Então, eu pensei em propor da gente focar então agora nas conversas. Cada convidado teria de 15 a 20 minutos para apresentar a sua questão que se alinhava às discussões em torno das territorialidades, do urbano, e a gente já vem falando esses dias, né, em sintetizar numa pergunta de dupla mão, que é como eu atravesso a cidade, como eu sou atravessado por ela. E cada um no seu campo de prática, quer seja na condição de um artista que opera no âmbito coletivo, quer seja na situação de um artista, professor, pesquisador, que o tempo inteiro faz tudo isso misturado, como é que alguém que se desloca de outros estados vem parar aqui e traz essas memórias, né, para a sua produção artística, a sua prática docente. Como que na verdade eu vou querer que você fale um pouco mais, porque eu acho que você é um híbrido, né, de alguém que produz, alguém que fomenta, alguém que está nesse âmbito da comunicação e da difusão, que é tão importante quando a gente pensa na produção. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. E que é daqui, é de Goiânia, então nós temos o Thiago, você é daqui? Thiago é daqui, Thiago Lemos, do Grupo Empresa, a professora Manuela, que é do Paraná, de qual cidade? Curitiba, o PX é daqui, PX, de Goiânia, e o Josué, curador, que está baseado em Santa Catarina, mas que tem territórios em trânsito.